pergunta é sobre o laboratório, né, que vocês tiveram. O Marcelo disse em entrevista que conheceu o Vilfredo ontem, e você acabou tendo pouco tempo, né, de conversar com a Heloísa. Como que foi esse processo? Eu acho que foi um processo, assim, apesar de ter sido diferente para cada um de nós, assim, eu acho que um bom ator que Marcelo e querido, assim, somos amigos e tal, acho que a gente foi também muito se conectando, sabendo o que tinha que fazer e aonde tinha que chegar e tal. Eu acho que a preparação mais importante talvez tenha sido mesmo com a Mariana. Assim, o fato primeiro trabalho dela, ela crua de tudo, né, de saber o que é um set de filmagem, uma câmera e tudo, e principalmente a história que ela tinha que contar, né, a menina que ela ia interpretar. Mas é bonito de ver também, e que eu acho que a Heloísa Real nos deu esse feedback, assim, que a Mariana tem um temperamento muito parecido com a Cat. Que é essa coisa que ela ao mesmo tempo ela é doce, querida e tal, mas ela tem um temperamento, assim, ela é bem, ela é pimentinha, assim, ela não leva desaforo para casa, ela fala as coisas na lata, ela tal. Então isso foi sendo adequado, assim, e principalmente fazer com que a Mariana tivesse confiança em mim como mãe dela, assim, como uma pessoa em que ela pudesse confiar. Aconteça o que acontecesse. A de preparação dela, por ela não ser, ajudou muito a conexão, né? Exatamente. E assim, o mais importante era isso, que ela se sentisse amada, querida, cuidada. E aí na cena a gente fazia o que tinha que fazer, assim, mas ter essa... Ela disse uma coisa específica da Mariana, que é verdade, o filme gira em torno dela, né? A emoção toda em cima dela, é uma coisa muito complexa. Então a gente teve que ajudar muito isso. Mas também tem um outro fator também, que é muito sutil também, né? Mas são nos detalhes que a gente constrói as grandes coisas. A gente foi muito aberto pro filme, a gente comprou o filme de primeira. E a gente foi direto para Florianópolis, eu particularmente não conhecia Floripa, e todo mundo dizia que era a Ilha da Magia. E hoje eu entendo por que é a Ilha da Magia, porque realmente aconteceu uma mágica lá. A Floripa é muito natureza, né? A natureza é muito viva lá. E o filme fala muito sobre o mar, né? Enfim, sobre a natureza em si. Chega a ser um personagem, né? Com certeza, chega a ser um personagem, a água, né? A água, assim como o barco, o Aissô, que foi o barco que eles viajaram com a Cat, foi o barco que eles fizeram a primeira volta ao mundo, e foi o barco que, quando a gente chegou em Florianópolis, a gente passou uma noite lá e um dia inteiro... A gente dormiu no barco. Dormiu no barco, velejou. Pode atender decalques dela ainda, sabe? A presença da Cat é muito forte ainda. Ela viveu praticamente os últimos anos da vida dela dentro daquele barco. Há uma presença forte dela. Nossa, os decalques dela estão lá. É um barco muito pequeno, muito apertado. E ela viveu ali. Seria como, poxa, talvez cometendo um erro grosseiro aqui, mas guardando as devidas proporções, é como se ela estivesse visitando a prisão onde Nelson Mandela ficou, sabe? Você entrar na cela que o Mandela ficou 30 anos. E o cinema às vezes não permite isso, né? Que os atores possam estar num ambiente realmente real, né? Que não seja uma réplica. Não, o barco foi fundamental, assim. Eu me lembro que a primeira vez que a gente entrou no barco, eu senti até uma emoção, assim, porque eu falei, nossa, esse é o barco, né? A Aissô, esse é o barco que eles viveram, viajaram, criaram os filhos, e aí adotaram a Cat, deram a volta ao mundo, conheceram o Robert e a Gianni viajando pelo mundo. Então, assim, o barco é um personagem muito importante do filme, assim, e que nos ajudou muito a ter essa... Outro personagem. Outro personagem. E a presença dela é difícil até de explicar. A presença da Cat é muito forte. E era louco porque assim, ela gostava muito de borboletas, né? Ela tinha uma coisa com borboletas. E durante o tempo que a gente esteve em Florianópolis, filmando o que tinha de borboleta voando, e entrava no set, entrava dentro de casa, no barco. A gente, às vezes, no barco, no mar, em alto mar, tinha borboleta. Eu falava, gente, não é possível. Era uma coisa que estava ali permeando a nossa... Era muito bonito, assim. E como que esse projeto chegou até vocês? Como chega, assim, um trabalho, assim, o David me ligou uma época com o roteiro do filme, o livro estava sendo lançado,
E aí eu recebi o roteiro, li o roteiro, e o roteiro, como ele tem essa estrutura não linear, você fala, difícil esse roteiro, né, de ler assim, porque você fica também montando o quebra-cabeça. A partir do momento que eu li o livro, é que eu realmente entendi tudo, assim, porque o livro, ele é inspirado no livro, e o livro é a substância primordial ali do filme. A última perguntinha no caso, pelo que o David falou, né, nas filmagens não foi também uma coisa linear, né, porque tem diretores que preferem fazer a filmagem como é contado na história. Ele preferiu fazer algumas cenas depois, como quando a Heloísa conta pra Cat. Tudo foi uma cena feita lá no final para justamente ter essa conexão. Você vê que é meio quase final também, né? Sim. Mas assim, a gente não, obviamente não dava para filmar tudo na ordem, a gente foi, mas eu acho que ele instintivamente ou pensando mesmo deixou essa cena para o final, justamente para a gente poder ter uma maturidade ali, especialmente da Mariana também, para poder ter uma calma, um entendimento. Ela já estava mais à vontade no set, comigo, com a equipe toda, então ela não ficava obliterada ali por tanta pressão, né? Porque é diferente você fazer... Ela já estava em casa, né? Ela estava em casa. Aí que a gente vê que o cinema é uma obra, o filme é uma obra mesmo. Tanta coisa, né? Porque na verdade é uma obra do diretor, né? A gente filmou, o Marcelo mesmo disse agora, a gente estava dando uma outra entrevista, que a gente filmou muita coisa que não está no filme, né? Então há escolhas a serem feitas. Sim, e o filme vai se fazendo ali também na edição. O diretor, seu filho, que simplesmente viveu essa história, né? Ele não, é um diretor muito flexível, ele não é uma pessoa, apesar de ter na cabeça tudo o que ele queria, no set ele era aberto às nossas intervenções, enfim, é uma coisa muito legal. Primeira pergunta, David, como foi para você, no caso, dirigir um filme e ao mesmo tempo, porque você viveu aquilo, né? E como que é dirigir a sua própria história? É uma coisa maluca, obviamente, porque né, faz parte da tua história. Só que eu tive uma preparação durante 20 anos trabalhando com a família, fazendo os documentários, sim, que é um trabalho de distanciamento, para você ter um olhar objetivo na história. E eu acho que isso que ajudou muito, porque quando eu estava no set, eu tinha a sorte de conhecer muito bem a história, de saber as nuances da história e que eu queria trazer essa emoção para a tela, mas ao mesmo tempo o distanciamento de entender como personagens. Então eu falo Vilfredo e Heloísa há muitos anos quando eu estou com eles filmando. E as pessoas olham para mim e falam assim, mas são seus pais, né? Você chama de pai e mãe, né? Eu falo, claro, quando estamos na família, no momento íntimo de família, pai e mãe. Mas eu falo Vilfredo e Heloísa, eu já tenho esse distanciamento para poder ser objetivo como diretor. No set você foi o diretor. Fui o diretor, teve essa. E eu consegui aí sim trazer para a direção os ajustes que eu via necessário com os atores para poder... Os atores se prepararam para o filme, que é maravilhoso. A Mariana trabalhou com o Bruno Costa, preparador de elenco. Já veio o trabalho muito bem feito, né? E aí você só ajusta. Então, mas é sempre surreal, e principalmente em alguns momentos que foram recriados de vida, com o aniversário dela, a revelação do segredo, né? Que a minha mãe me relatou logo depois. Nossa, aconteceu isso, e eu me lembro super claramente como é que foi, e eu queria recriar esses momentos. Mas é sempre estranho, né? Você fazer o casting de você mesmo, né? Um menino que me representar. Era bizarro, eu morri de rir, eu tirava foto com o menino e falava assim, olha eu. e ao mesmo tempo que é divertido, mas teve esse distanciamento para poder ter, né, para fazer o papel fundamental, manter o rumo ali como diretor. Mariana, esse é o primeiro trabalho, né? E aí você já entra num filmaço, perigando aí para ir pro Oscar. Eu quero saber de você, o laboratório com a Cat você não teve, né? Mas acredito que por ser seu primeiro trabalho, a Júlia comentou que vocês se aproximaram muito justamente porque ela te ajudou muito, né, nessa preparação. Queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Eu criei um laço muito forte com a Júlia, com o David, com todo mundo. Eu acho que eles se tornaram minha segunda família durante 2 meses. E até hoje eu tenho eles como minha segunda família. E eu conversei com algumas pessoas que conheciam a Cat. Então eu acho que isso me auxiliou. Eles foram me falando mais da personalidade dela. E o David mesmo no set, ele falava, Mariana,
a Cat ela era assim, assado, entendeu? E ele ia me dando uns toques. A Júlia me ajudou muito, o Bruno Costa, preparador de elenco, me ajudou muito, mostrando uns vídeos dela, o jeito que ela andava. Então, foi um conjunto de coisas que me auxiliou para poder tentar reproduzir a Cat. E uma coisa que a gente não vê no cinema toda hora, eu digo como também da área assim, de produção, o set ser o lugar onde aconteceu a história real, né? Que o barco estava lá, é o barco em que a Cat viveu. Isso, pra você deve ter ajudado bastante, né? Eu acho que, como foi lá, eu pude viver um pouco, uma parte do que a Cat viveu. Então, com o irmão dela, e eu tive a oportunidade de conhecer a Heloísa, o Wilfredo eu só conheci ontem. Mas eu vivi um pouco do que a Cat viveu. E esse fato de acontecer e filmar exatamente onde aconteceu, eu acho que auxiliou muito. Porque como é meu primeiro trabalho, eu não tenho muita experiência. Então essas pessoas que foram me ajudando, me dando toques, e os lugares, e o barco, principalmente. Antes de começar a gravar, a gente passou um dia no barco pra ver mais ou menos como é que é. Então isso me auxiliou bastante. Última pergunta, eu queria saber como que você chegou nos atores, como você escolheu que a Júlia ia representar sua mãe, o Marcelo seu pai. A Júlia sempre foi a minha primeira escolha, né? Eu tenho uma lista que me mandaram agora recentemente, que lá, a primeira lista de elenco número 1 era a Júlia Lemertz. Eu sempre vi nela essa coisa da Heloísa, eu sempre gostei do trabalho dela, acho que ela é uma atriz incrível e versátil, né? Uma atriz que faz teatro, que faz cinema, que faz televisão, e ela sabe a arte de cada mídia, né? Ou de cada performance. Então a Júlia sempre foi uma escolha unânime. Eu fiquei muito feliz que deu certo a agenda, que várias vezes que o filme quase foi entrar em produção, a agenda dela não batia, e dessa vez bateu, e foi maravilhoso, foi um presente. Presente da Cat, que ela joga, ela faz o jogo de tabuleiro lá dela, onde ela estiver. E aí eu fui buscar o Wilfredo que representasse e que fosse o Wilfredo também generoso, e o Marcelo veio lindamente. A Maria Flor, eu queria uma atriz que trouxesse uma firmeza, uma força. É um filme sobre mulheres muito fortes, né? Sim. Então, se pegar uma Giane que tivesse essa força, e a Maria Flor tem essa coisa. E aí e a Mariana, né? Que foi uma busca incansável por 5 estrados brasileiros, mais de 300 meninas, né, entrevistadas, não achávamos, até o Bruno Costa, que foi o preparador de elenco, que também faz busca elenco, ele foi lá buscar um diamante bruto, né, e nós achamos, e foi incrível, e ele ajudou a lapidar, preparou ela, deixou a Mariana entendendo como é que é esse ofício, né. Queria que vocês contassem um pouquinho como foi o começo da vida com a Cat. O começo com a vida com a Cat foi assim, uma mudança total na nossa vida. Os nossos filhos já estavam grandes, o mais novo tinha 18 anos, que é o Wilhelm. Então já tínhamos um neto, que era mais ou menos da idade da Cat, um ano mais velho. Então a Cat chegar na nossa vida veio assim que nem o sol, quando chega e começa a esquentar, iluminar. E para mim, como uma menina também, que eu não tinha tido até então, mudou muito a questão da menininha que quer um lacinho de fita e que quer um vestidinho cor-de-rosa. Para mim foi uma mudança muito grande. E para nós todos foi muito especial a alegria da Cat. Isso, indubitavelmente, era a vozinha dela sempre cantando, sempre animada. Bom dia, parará. Então esse foi o início da vida da Cat. Lógico que tinha outra parte dos cuidados da Cat, que a gente também teve que se dedicar a aprender. Eu era totalmente ignorante, eu não sabia nem ver o que é o AIDS, o que. Então eu tive que aprender também toda essa parte. Mas olha, foi sempre de muita alegria, de muito amor. E nós estávamos preparando para a nossa viagem, a segunda viagem ao redor do mundo, e a Cat, terceira, né? Essa é a terceira agora, era a segunda, e já estava tudo pronto, e de repente, assim, uma surpresa de nós termos uma filha, né? Então, e aí, com toda a volta ao mundo, dos cuidados, tudo, não, ou seja, vários países que nós íamos passar, mas a Cat tirou de letra, foi assim, impressionante, entende? Eu acho que quando ela estava na barriga da mãe,
ela já estava navegando, já, entende? Eu acho que ela se adaptou, ela se adaptou muito, e eu acho que foi o momento mais lindo, assim, dela dar a volta ao mundo e depois encontrar com o pai dela, que veio nos visitar aqui, e ela falar da experiência de vida dela para o pai. Bacana. Vocês têm ideia que vocês estão dando a volta ao mundo pela terceira vez? Todo mundo sonha em conhecer, sei lá, no máximo 5 países. Vocês deram a volta ao mundo. Já é a terceira vez. São mais de 54 países que nós visitamos, e essa experiência de conhecer culturas, costumes, pessoas, né? Isso leva assim uma experiência para nós, um conhecimento que cada lugar nos traz, e esse conhecimento no mar todo dia você está aprendendo. E para vocês o filme representou bem essa história com a Cat? Olha, o filme representou bem e de uma maneira assim muito linda, muito mais, sabe, eu não imaginava, na realidade eu não imaginava. Nós estávamos fora do Brasil esse tempo todo, enquanto filme foi filmado e editado e colocado música, então eu não tinha ideia. Eu realmente, para mim, foi uma grande surpresa, porque eu fico dizendo assim, mas o filme é muito lindo, mas é lindo não só da história, mas eu acho assim, artisticamente, eu acho muito lindo. Então, sou suspeita de falar? Sou mãe do diretor? Sou, mas é um ato de amor muito grande também que Dave fez pra Cat, pra mim e pra família toda. Pipoca de Pimenta, dia 10 de novembro, em todos os cinemas, né, Júlia? Isso. Pequeno Segredo. Pequeno Segredo. Heloísa Schirman. Wilfredo Schirman. Contando a história da Cat, uma história de amor muito bonita. E a gente ficou muito feliz de estar aqui no Pipoca de Pimenta, dando o nosso depoimento sobre o filme, um filme especial, assim, que pode surpreender você, não só pelo Pequeno Segredo, mas por tudo que ele diz e proporciona para quem assiste. Não esqueça de levar lenço de papel. E pipoca. Pessoal do Pipoca de Pimenta, não percam um Pequeno Segredo. Dia 10 de novembro, assistam. Pessoal do Pipoca de Pimenta, eu convido vocês a assistirem um filme para viver essa emoção muito linda do que é a nossa vida, que está aí nos cinemas. Pequeno Segredo. Eu não vou contar o segredo, não. Um abraço para vocês.